Hoje, sexta-feira, dia 24 de fevereiro, há exatamente um ano atrás, começava a guerra entre Rússia e Ucrânia. Bom, uma data ruim, mas que infelizmente está fazendo aniversário de guerra. E nesse vídeo aqui, eu vou analisar os pontos principais sobre esse cenário de guerra em território ucraniano. Além disso, eu vou fazer um grande balanço do que aconteceu ao longo desse ano e também trazer as perspectivas para o ano de 2023 em relação à guerra na Ucrânia. Bem, se você quer de fato entender o que aconteceu ao longo desse cenário de um ano de guerra, teu lugar é aqui. Seja muito bem-vindo ao Jogo Brasil, Rodrigo Rodrigues, e vamos aos fatos. Dia 24, hoje, sexta-feira, há exatamente um ano atrás, gente, a Rússia resolveu invadir a Ucrânia. E se você, assim como eu, imaginou em algum momento que esse conflito, essa guerra, seria solucionada em um curto espaço de tempo, meu amigo e minha amiga, pensamos erroneamente. Assim como também o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele também pensou de forma errada. O conflito que até então, naquele momento, era para ser muito intenso e rápido, ele já passa aí de alguns meses e hoje totaliza um ano de guerra em território ucraniano. Bom, contabilizamos já pouco mais de 8 mil mortos, um pouco mais de 13 mil feridos. É um conflito que até o final do ano de 2023 existe uma estimativa de que haverá um consumo de guerra no valor de aproximadamente 2,8 trilhões de dólares. Até o final desse ano, é esse o custo de guerra. Só que não se engane, tá? Além de muitas mortes, destruição, esse conflito, guerra na Ucrânia, ele também gerou um grande impacto na economia global e na geopolítica mundial, trazendo para a gente, para o mundão aqui, algumas consequências, como por exemplo, o Brasil sentiu e ainda sente a consequência da guerra na Ucrânia, bem como China, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, França e, logicamente, né, gente, a própria Rússia e a Ucrânia. É importante a gente entender que a Rússia, dentro desse um ano de guerra, precisou se reinventar, principalmente nas suas relações econômicas, comerciais e dentro também da sua diplomacia. Alguns teóricos, alguns cientistas sociais e políticos afirmam que nós estamos vivenciando um novo cenário mundial semelhante a uma Guerra Fria. De um lado, nós temos os países ocidentais, com a liderança dele, você sabe, Estados Unidos. E do outro lado, temos a Rússia, muito alinhada com o posicionamento da China. Nós temos um Japão da vida, alinhadíssimo com o norte-americano. Nós temos a questão chinesa de Taiwan, grande, como eu posso te falar, uma grande espinha que vai entalando assim na garganta. Quando o assunto é Taiwan, você tem um clima mais quente ali entre Estados Unidos e China, as duas maiores potências econômicas do mundo. Nesse atual momento, hoje, sexta-feira, dia 24, o clima está tenso, gente. É isso mesmo. Mas vamos falar de pontos principais, e aqui eu separei basicamente 3 pontos principais para a gente analisar dentro desse cenário de guerra. E se você chegou até aqui, já deixa o teu like, que ajuda demais o nosso trabalho. Esse vídeo é densidade mesmo de conteúdo, tá bom? Primeiro ponto de análise é o petróleo. Você sabe, né? Estados Unidos, assim como países da União Europeia, impuseram ali algumas sanções ao petróleo
russo. E não só o petróleo, tá? Mas o combustível fóssil, o petróleo, bem como o gás natural. Essas sanções não serviram para muita coisa. Então, nesse aspecto, vitória para a Rússia. E um grande prejuízo para a Europa, que quando a gente pensa nessa questão energética, cerca de 40%, por um exemplo de gás natural, a União Europeia precisa importar da Rússia. E a Rússia precisou se reorganizar em relação à venda de petróleo, a esse ponto de comercialização do seu petróleo e seu gás natural. E ela encontrou um cliente muito importante, aliás, alguns clientes importantes, como por exemplo, o Oriente Médio, os países da OPEP, assim como a Índia, bem como a China. Nesse ponto, Estados Unidos e União Europeia levaram aí uma grande porrada e a Rússia, nesse ponto, se sagrou uma grande vitoriosa. Outro ponto importante para a gente analisar a questão do alimento e dos fertilizantes. Cabe lembrar que a Rússia e a Ucrânia são grandes produtoras de grãos. Destaque para o milho e destaque também para o trigo. Cabe lembrar também, gente, que a Rússia e a Ucrânia são grandes produtoras de fertilizantes. Fertilizantes que são utilizados para a produção de alimentos. E nós aqui, o Brasilzão, se viu em apuros, porque diante desse cenário, houve e há ainda uma grande dificuldade na exportação de grãos, saindo da Rússia e também da Ucrânia. Assim como também uma grande dificuldade na exportação de fertilizantes, e o Brasil é muito dependente desses fertilizantes. Brasil, você não pode esquecer que nós somos um grande celeiro mundial. Então, a gente precisa de fertilizantes. Isso impactou demais a nossa agricultura. E não só do Brasil, né, gente? A agricultura a nível global, gerando uma crise na produção de alimentos e também no consumo, aumentando também a fome. Terceiro ponto importante é a questão energética mesmo. Eu falei, né, que a Europa depende de cerca de 40% do gás russo. E tem um detalhe importante, porque esse gás russo, ele leva, né? Aliás, a Rússia leva a partir de gasoduto. E o gasoduto, ele atravessa a Ucrânia para chegar até a Europa. Olha que coisa. E a partir do momento que você tem algumas sanções da União Europeia nos combustíveis russos, você tem um aumento também desse preço. Chegou um dado momento que a Rússia resolveu também falar, vai ficar me punindo? Então o negócio é o seguinte, não tem mais. O inverno chegou, gente. Estamos em fevereiro. Verão no hemisfério sul, Brasil, você sabe disso, carnaval acabou recentemente. E na Europa, países do hemisfério norte, nós temos o inverno. Um inverno congelante, com pouco abastecimento energético. A Ucrânia realmente está em apuros. Mas não pense você que a guerra está próxima do fim. Muito pelo contrário, a Rússia não para de demonstrar força e demonstrar também a sua resistência e demonstrar também o seu ímpeto de querer produzir, atacar e guerrear ainda mais. Vladimir Putin tem sangue nas mãos e sangue nos olhos. E do outro lado, Volodymyr Zelensky, muito habilidoso na diplomacia internacional, muito habilidoso politicamente, ele continua a receber recursos. Grana de jimbo-fufa, principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia, injetando grana. Estamos num novo cenário, no qual além de grana também tem munição, também tem tanque de guerra do mundo ocidental chegando na Ucrânia. E aí? O mundo ocidental está interferindo de forma direta na guerra? Países da OTAN estão fazendo isso? É importante você analisar esse momento. Mas uma grande pergunta eu quero trazer aqui para o nosso debate. Para o vídeo não ficar extenso, eu quero trazer para você. Aliás, 3 questionamentos em relação à guerra na Ucrânia. O que você acha que vai acabar primeiro? E deixa aqui o teu comentário, ele é importante demais para o nosso canal. Tá bom? O que você acha que vai acabar primeiro? O dinheiro que vem do Ocidente, o Biden, presidente dos Estados Unidos, já vem sendo pressionado. Biden, é muito dinheiro para a Ucrânia. Esse dinheiro poderia estar sendo injetado aqui nos Estados Unidos.
que vai acabar primeiro? O dinheiro do Ocidente? O poderio ofensivo de Moscou? Ou os homens dispostos a morrer pela sua pátria amada, Ucrânia? Bom, só o tempo dirá. E esse é o conteúdo do Geo Brasil, fazendo um resumão do que aconteceu ao longo de um ano de guerra. E eu vou te pedir uma coisa só. Pega esse link aqui e distribui para o máximo de pessoas que você conhece, para você entender, diluindo assim cada ponto desse grande conflito que acontece em solo ucraniano. Hoje é sexta-feira, um ano de guerra. Deixa o teu comentário, ele é importante demais para o nosso canal. Eu te agradeço demais por vir até aqui e consumir o conteúdo do Geo Brasil. Pega esse link e distribui aí nos grupos de WhatsApp. Eu te vejo por aqui. Parabéns pela sua iniciativa e muito obrigado por ajudar o Geo Brasil a continuar crescendo. Tudo que eu produzo aqui é com muito carinho para você. Formação e conhecimento de qualidade para você, com autonomia, criar suas próprias argumentações. Um forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Vamos!